Vamos abrir a palavra em Malaquias, Malaquias capítulo 3, versículo 16 e 17 apenas. E nós vamos refletir um pouco sobre esse tema que está posto aqui para que possamos meditar. Vou pedir aqui ao irmão colocar o pedestal aqui, por favor. A graça de Deus, não é? É um diálogo que o Malaquias capítulo 3, aí, 4, 16, 17, e nós iremos fazer uma exposição nesse capítulo, entrando para o capítulo 4, mas destacar algumas coisas no capítulo 4 que vai nos ajudar a compreender todo o texto. Certo? Nós estamos num contexto, o contexto do livro é um contexto de amor ferido, né? Um lamento de Deus e o amor ferido. Deus demonstra o seu amor e Israel a gravidade do seu pecado. Mostra a gravidade do seu pecado, é o amor ferido de Deus com relação àquele povo. Deus falava e o povo dizia assim: prove que estamos errados, prove. Então é essa conexão textual que todo o diálogo do livro vai fazer. Prove o que fizemos, prove. Então o diálogo do livro é nessa conjuntura, nesse contexto aí, o povo pedindo prova, tá certo? Amém? Vamos abrir aí, ler 16 e 17. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram, do seu nome. Amém? Eles serão para mim particular tesouro. Naquele dia prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, poupar-lo-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Nós vamos trabalhar esse versículo e pedir a Deus que Deus nos abençoe. E posteriormente a gente vai para o capítulo 4 e também fazer uma abordagem. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. O Espírito Santo fala ao nosso coração. Aquilo que o Espírito falou ao meu coração é pregar essa palavra. O Senhor use-nos para o louvor da glória de Deus. Que não vale a pena estarmos aqui no púlpito se não seja para o louvor da glória de Deus. E nós estamos aqui juntos a ouvir, que seja para o louvor da glória de Deus. Amém. Amados irmãos, nós vivemos, eu estava assim pensando, introduzindo a mensagem, lembrando a história do Pix. E eu pensei assim, o mundo hoje estarmos como nós falamos, pensando, estamos numa cultura, além de ser deformada, uma cultura totalmente deformada e idólatra. E nós vivemos assim nessa cultura em que você pode observar, não sei se você já parou para pensar sobre isso, a pessoa diz assim, um filho, ou um neto, ou alguém que você conhece, a história do Pix, né? A criança quer o Pix. E nós, pais, famílias, queremos e fazemos isso. Não estou dizendo que é errado, cuidar da família, mas o que eu quero dizer é que está muitas vezes faltando o afeto, o diálogo no lar. O afeto, o Pix não tomar o lugar do afeto, do carinho. Entendeu? Tio, me dê um Pix, tio, me dê família, me dê isso, aquilo, e não falta aquilo de dizer assim, você está bem? Como você está? Entendeu? Entendeu? Como você está? Está bem? Então nós vivemos nessa cultura deformada, que vai trabalhando o coração das pessoas e que vai queimando aquilo que é importante. Não é? E algo que eu percebi, você veja também que o excesso, nós vemos na cultura também que o excesso de trabalho é tão forte que traz esgotamento. E às vezes a pessoa, como disse o Dr. Marcelo, fica inteiramente irritada. Numa pergunta simples, a pessoa se irrita. Nós vivemos numa situação de excesso de trabalho e às vezes sofremos e fazemos outros sofrer por causa desse excesso, porque perde-se o afeto
está junto conversando, não é? A exaustão vem, o cansaço, e vem uma frase técnica que podemos dizer assim: as pessoas começam a não ser elas mesmas. Começa a dar escapismo devido ao estresse e o cansaço. Começa a se esgotar. E termina a baixa realização, trazendo também no coração das pessoas essa fadiga, essa infelicidade e angústia no coração. E uma forma de nós mudarmos esse quadro é buscar, nesse tempo, ter uma vida espiritual forte, em nome de Jesus. Uma vida espiritual forte, com energia, com oração, e criando novos hábitos dia a dia para que possamos nos fortalecer diante desse mundo que nós vivemos, caído, com valores deformados e maléficos muitas vezes. Amados irmãos, eu quero destacar aqui, nesse texto aqui, dizer que o coração do texto tem 2 versículos, e o coração do texto é: porque o Senhor, eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos, destruídos. A graça de Deus, ela nos sustenta, e ela nos fortalece. Mas esse povo, que diz o texto, que diz prova, o que fizemos? Eles estavam roubando nos dízimos e ofertas, como diz o próprio texto, e observemos um detalhe interessante: eles não estavam confiando na provisão de Deus, na provisão graciosa de Deus. Então isso aqui era um pecado que o povo estava fracassando espiritualmente. O outro pano de fundo é o capítulo 1, capítulo 1, quando Deus diz assim, que também é uma posição enfática: eu vos tenho amado, que também nos mostra que a graça de Deus permanece no coração do povo, e a ira de Deus não vai permanecer para sempre sobre o povo de Deus. Isso também é um ato de gratidão, e Deus mostrando assim o seu amor para com aquele povo. E quando nós adentramos no capítulo 3, que está inserido o texto, nós vemos um contexto que anuncia o mensageiro, o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Depois fala sobre o anjo da aliança, fala sobre o julgamento final, nos fala sobre a purificação dos filhos de Deus. Então esse texto anda nessa linha. E o capítulo 3, ele segue essa caminhada, a rejeição do povo com relação à graça eterna de Deus. E quando entra no capítulo 13 em diante, o texto ele vai mostrar, vai narrar a ideia desse cinismo do povo. E Deus fala no versículo 13 assim: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizei que temos falado contra ti. Então esse diálogo, prova. Então o povo não reconhece o seu pecado e as suas falhas. E no versículo 14 nos diz o texto: vós dizeis, inútil é servir a Deus. Então Deus, no capítulo 3 ainda, diz assim o texto, vocês conhecem, diz assim: prova-me nisto. Isso está no versículo 10. Prova-me nisto. Aí o povo responde assim, com cinismo, dessa forma: nós não vale a pena servir a Deus. Por quê? Não vale a pena servir a Deus. Porque no dia do juízo, os ímpios vão escapar. No versículo 15, diz: ora, pois, reputamos por felizes eles, os ímpios, os soberbos, também os que cometem impiedade e prosperam. Sim, eles temem ao Senhor e escapam. Sim, eles prosperam e escapam. São ímpios, impiedosos. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Ele tenta ao Senhor e escapam. Então, por estar dizendo, provar o quê? Eles vão escapar. No dia do juízo, no dia do julgamento, eles vão escapar. Quando chega no versículo 16 e 17, que está inserido o texto vai pairar nessa linha,
sobre um remanescente fiel. Aqueles que estão numa situação diante desse contexto, eles permanecem fiéis a Deus. É conforme diz lá em Daniel 11:32, diz assim: os violadores da aliança. Os violadores da aliança, esses eram violadores da aliança. Aí o livro de Daniel diz assim: mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte. Então lá em Daniel diz assim no capítulo 11:32, os violadores da aliança. Então esse povo era violadores da aliança. Aí Daniel diz ali no capítulo: mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Então esse povo, diante daquela situação, havia um remanescente que estava forte e ativo em servir a Deus. E que Deus espera isso de cada um de nós. Amém? Que diante das lutas que você esteja atravessando, as batalhas, Deus espera que eu e você estejamos ativos no serviço cristão. Então nós possamos, mesmo diante desses laços que vivemos, Deus possa nos usar. Então o versículo 16 diz: então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. Havia um encorajamento diante daquele contexto de opressão. O Senhor atentava e ouvia. E o Deus dos exércitos, ele atenta para essas coisas. Ele atenta, ele está ouvindo. Ele ouvia, de maneira, e farei, havia um memorial escrito diante dele, os que temem ao Senhor, para os que lembram do seu nome. Capítulo 1 diz que havia um grupo que envergonhavam o nome de Deus. Malaquias 1, havia aquele texto, que há aquela palavra, que o filho não honra o pai. Envergonhava o nome de Deus. Quando chega aqui, ele diz assim: mas havia um povo que temiam a Deus. Aí diz o texto assim: farei um memorial escrito diante dele, para os que eu temem a Deus. Então aqui nós podemos que era algo positivo, era algo extraordinário pelo serviço cristão, era um serviço extraordinário, ao ponto de ser registrado naquele relatório de Deus, naquele livro, aquilo que era feito. Eles eram lembrados diante dele para que os temam o Senhor e para os que se lembram do seu nome. Então Deus não esquece, Deus gravou a história daqueles que estavam servindo e adorando a Deus. Então é importante que Deus, nesse contexto aqui de juízo, como falamos, de julgamento, de purificação, Deus estava trabalhando o coração do povo e mostrando a importância da adoração sincera e mostrando que dízimo não era apenas dízimo. Era algo mais profundo do que isso. A oferta não era apenas oferta, era algo mais profundo de adoração sincera a Deus para o louvor da glória de Deus. Louvor não era apenas louvor, era algo do coração, como nós ouvimos a igreja louvando nesta noite. É do coração para o Deus Trino, para o Deus da aliança. E acontece que havia um memorial escrito diante dele. Eu fui anotando na Bíblia, procurei registrar onde existe memorial nas Escrituras. Eu fui anotando alguns textos, vários textos, anotando, fazendo anotações, onde tem a palavra memorial, se repetindo na Bíblia. Aqui nesse texto é um livro. Alguns afirmam que é o livro da vida, mas o texto vai mostrar que é um memorial escrito de coisas que aqueles fizeram, o serviço extraordinário, diante da luta, diante da opressão, não se desviaram, permaneceram firmes, servindo a Deus, agradando a Deus. E o texto ele vai mostrando de maneira bem clara que Deus não esquece. O primeiro texto eu citei já uma vez, é Isaías 49:16. Isaías 49:16 fala que gravei o teu nome na palma das minhas mãos. Gravei. Então era essa a ideia aqui, Deus gravar, Deus não esquecer dos seus.
A palavra memorial tem 2 vezes ela citada em Isaías 55, nos versículos finais, ali entre 11 e 12. 2 vezes a palavra memorial está ali falando sobre a questão do Deus eterno. E essa palavra ela sempre vai falando de maneira no Novo Testamento. A Bíblia mostra lá em 1 Coríntios 15, 58, que nós devemos estar firmes e inabalável no serviço do Senhor. Firme na doutrina, na palavra e inabalável no serviço do Senhor. Firme na esperança e em esperar Deus a sua volta, crer na ressurreição, firme. Então Deus não esquece. É isso que diz ali em 1 Coríntios 15, 58. Deus não esquece. Hebreus 6, capítulo 6, 10, também nos diz que Deus não esquece o serviço dos santos. Hebreus 6, 10. Então, nós cremos, irmãos, que aquilo que praticamos para o louvor da glória de Deus, Deus não esquece. Amém, meus irmãos? Para a exaltação do nome de Deus, Deus não esquece. Então, Deus grava, Deus não esquece aquilo que você vem dia a dia servindo a Deus. Um folheto que você entrega, você está em cima da igreja, ajeitando uma coisa e outra, você está no louvor, você não se esconde, você está ali para o serviço, você está ali para ajudar. Deus não esquece. Deus não esquece. Você está cuidando do outro, Deus não esquece do serviço que você faz, em nome de Jesus. É isso aqui, é a ideia de pressão, mas você está firme no serviço cristão. É a ideia aqui de pressão, em nome de Jesus. Mas você está firme no serviço cristão. Uma certa ocasião eu viajei 2 horas quase, subindo uma serra. Em cima dessa serra era a estrada de barro, o trabalho missionário de chão, na Bahia. Subindo para ir para um distritozinho, uma vilazinha. E subi. Quando eu chego lá, era mais de 2 horas da tarde, eu saí antes do almoço, a estrada ruim de subida, que de cima via outra cidade. Era tão alto que de cima você dava para ver outra cidade. E eu estava lá em cima. E a mulher disse, eu perguntei, eu com muita fome, depois de uma viagem dessa dá fome. Não dá? A energia vai. E aí eu perguntei o que era que tinha na comida da casa, naquela casa. Só tinha perna de galinha. Perna de galinha. Assada, não tem mais comida. Eu disse, bota aí galinha, farinha e verdura. E misturei e comi. Aí depois fui pregar. Pregamos e houve conversões naquele lugar bem distante. Amém, meus irmãos? É isso, Deus não esquece do seu trabalho, do seu esforço, da sua meditação, da sua oração, daquilo que você está fazendo a serviço dos santos. Deus é exaltado, quando Deus é glorificado, Deus fica alegre com a sua igreja, com o seu povo. Deus não nos chamou, irmãos, para vivermos tristes, mas felizes para o louvor da glória de Deus. Então, eu destaco esse ponto aqui. O segundo ponto que eu destaco serão para mim particular tesouro. Deus vai poupar os seus filhos no dia do juízo. Deus vai guardar os seus filhos no dia do juízo. Porque temos um advogado, Cristo Jesus. Ele vai poupar. Então o destaque aqui, prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-lo-ei, como um homem poupa seu filho que eu servo. O destaque aqui nesse texto é a ideia de uma pessoa que Deus vai honrar. Honra. Por isso que eu pedi que o Marcelo louvasse esse canto, a ideia do filho pródigo. O filho que é honrado. Aquele filho que serve ao pai. E aquele que se afastou, que era algo contraditório para a cultura daquela época, ele foi honrado, porque o pai honra o filho e o recebe. Então mostra, amados irmãos, que é os filhos que o servem, Deus honra os seus filhos, em nome de Jesus. Deus cuida dos seus filhos. Deus abençoa os seus filhos. Deus sempre tem uma saída para que os seus filhos vivam nessa terra. Poupá-lo-ei como poupa um filho que o serve. Deus honra
aqueles que o servem. Deus está de olho naqueles que, diante desse contexto paganizado, Deus está olhando os filhos que o servem, que se dedicam na obra de Deus, que se esmeram na obra do Senhor. Serão para mim particular tesouro, eu poupá-lo-ei. E digo para vocês, nós só suportamos certas aflições nessa vida por causa do poder do Espírito Santo de Deus, que nos ajuda. Amém, meus irmãos? Tem certas aflições que vêm na nossa vida, tormentas, batalhas, que você não suporta. Você só suporta por causa do poder do Espírito Santo de Deus sobre você. A visitação do Deus Espírito Consolador, Ele vem a nós, nos fortalece e nós suportamos certas aflições. É esse texto, poupá-lo-ei. Tem certas coisas que não suportamos. Deus nos preserva. Deus cuida de mim e de você. Deus zela por nossas vidas. Tem certas ocasiões que você não vai suportar determinadas coisas, mas Deus ama e cuida dos seus. Em nome de Jesus. Tem certas ocasiões nas nossas vidas que você não vai aguentar. E Deus, pelo seu amor poderoso, dá uma saída na tormenta. Porque Ele tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Às vezes, eu estou citando Naum, capítulo 1, versículo 3. Deus tem uma saída na tempestade. Deus, Ele faz coisas extraordinárias para que possamos servi-lo, em nome de Jesus. Eu sou pastor pela graça de Deus, vou fazer esse final do ano 30 anos. 30 anos. E digo para vocês, de todo o meu coração, Deus sempre cuida dos seus. Deus cuida, Deus protege, Deus é fiel em todo o tempo. Deus, Ele é galardoador. Esse texto fala sobre comunhão, porque uma igreja forte, uma família forte, ela vive em comunhão. É isso que diz o texto. Então, os que temiam o Senhor falavam uns aos outros, comunhão, havia conversação. Posteriormente, o texto fala sobre consagração. Eles se consagravam, havia uma consagração. Terceira lição que o texto nos fala: Deus, no dia do juízo, vai derramar a sua bênção e a sua proteção, porque nosso Deus, irmãos, Ele é um Deus que está presente na nossa história. Deus é Deus que se derramou no nosso coração. E esse povo estava sem confiar na imutabilidade das promessas e também na provisão graciosa de Deus, em nome de Jesus, porque Deus é um Deus de toda graça. Ele é fiel, Ele nos guarda e nos protege dos males dessa terra. Ele nos protege do mundo perverso. Deus, Ele é fiel, em nome de Jesus. Ele cuida de cada um de nós. Ele zela. Irmãos, eu fui criado por vó e por mãe. Minha avó foi embora e hoje eu tenho mãe e vó, eu chamava as duas de mãe. Fui criado. E meu tempo todo na infância foi na igreja. Meu tempo todo foi na igreja. Desde bebê. De criança mesmo. Foi na igreja. Fui policial militar aqui em Maceió. Fui policial militar em Recife. 2 estados diferentes. Mas Deus mudou a minha rota. Me tornei um pastor. Um pastor. Deus tem os seus propósitos. Amém? Poupar-lo-ei. Vi meu pai morrer na polícia. Que papai era policial também. Vi meu pai falecer na polícia, numa emboscada. Então, poupá-lo-ei. Deus nos poupa. Você não sabe de nada nessa terra. Sabe uma coisa, que Deus guarda os seus. Deus cuida de você. E não se esconda do serviço cristão. Trabalhe para um Deus que morreu na cruz por você. Se dedique na obra de Deus. Faça a obra com toda a força do seu ser. Em nome de Jesus. Lute pela causa de Deus. Que
Deus, ele é fiel em todo o tempo. O Espírito Santo, irmãos, ele nos qualifica, nos capacita. A nossa capacitação vem de Deus. Como eu estou pregando aqui hoje, você também pode pregar, porque é Deus que nos capacita. É Deus que nos enche do seu poder. Nos enche da sua glória eterna. Em nome de Jesus. Deus, irmãos, ele é glorioso. Eu me lembro como fosse hoje, minha avó orava 2 da madrugada, às 3 orando. Abençoa Érison, abençoa Érison, abençoa Érison nas madrugadas. Ela já com seus 70 e poucos anos. Abençoa o caminho de Érison, abençoa o caminho de... Eu sou Érison, né? Vocês me chamam pastor Érison, né? Pastor Érison, pastor Galvão. Então, abençoa o caminho de Érison. E assim, aquelas orações, eu ficava assim acordado. Hoje, irmãos, eu faço a mesma coisa, porque é imitação. Você vai imitar algo que você vê, imita, eu faço a mesma coisa, amém? Vocês que eu estou convivendo assim, aos domingos, eu não esqueço do rosto de vocês. Mas isso é bondade minha? Não, irmãos. É a graça de Deus que dá o olhar de pastor. Faz você lembrar. Quando eu me ajoelho, eu lembro de cada um de vocês. Porque nosso Deus faz isso, em nome de Jesus. Vocês, como diz lá a Bíblia, Salmo 17, nós somos a menina dos olhos de Deus. Como Deus vai esquecer da menina dos seus olhos? Como Deus vai esquecer do seu povo? Como Deus vai esquecer dos que clamam de dia e de noite? Deus não esquece, meus irmãos. Isso é a mensagem que Deus nos mostra. Capítulo 4, eu vou destacar 2 versículos. O 2 diz assim: mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Nos fala sobre a volta de Cristo. O texto tem sobre o dia do Senhor. Posteriormente, o texto fala sobre a alegria. O texto é ligado à alegria e à volta de Cristo. O Deus que se manifestou-se a Pedro e a outros no Monte da Transfiguração. E o versículo 3 que diz: pisarás os perversos. Aqui nos mostra a vitória do povo de Deus. Pisarás, mostra, esse texto pode ser interpretado à luz de Gênesis 3,15, que diz que Deus pisou a cabeça da serpente. Então, pisarás. Posteriormente, o texto vai nos destacar aqui no versículo 2, outra expressão importante, que nós estamos aqui hoje servindo a Deus por causa da justiça imputada de Cristo. Amém? É isso que o texto está nos falando. O justo e o perverso. A justiça de Deus foi imputada a nós por Cristo. E nascerá o sol da justiça sobre as nossas vidas. Nascerá. Porque a essa justiça foi imputada para mim e para você, para que possamos agradecer e louvar ao nosso Deus pelo seu poder, pela sua riqueza grandiosa. Por isso, irmãos, quando olhamos para Cristo, quando olhamos para a sua palavra, para o sol da justiça que nasce, a ideia na língua original grega é anatole, subirá, o sol que nasce, é a presença, a manifestação desse Cristo glorioso, esse Cristo poderoso, porque esse Cristo é o autor da nossa fé, esse Cristo poderoso, ele nos fortalece, esse Cristo poderoso, ele nos socorre, esse Cristo poderoso, ele é a luz dos nossos caminhos, esse Cristo poderoso, ele nos constrange, esse Espírito poderoso, ele vai nos educar dia a dia para o serviço cristão. Esse Cristo poderoso, esse sol da justiça, ele vem ao nosso coração para nos preparar para a volta de Cristo. Ele é um Cristo poderoso, sol da justiça, ele é fiel, ele é poderoso e ele nos prepara para nos receber, como aconteceu com o filho pródigo. Ele recebeu aquele, ele recebe-o, se levanta. Eu fico pensando nisso. Deus recebe o seu povo em nome de Jesus. Já pensou, eu e você, nós, pecadores, remidos pelo Espírito Santo de Deus, Deus nos recebendo em nome de Jesus, nos agraciando. Se levanta aquele filho pródigo, eu imagino. Já pensou eu fico pensando aquela vila, aquele pessoal assim, olhando o pai se levantando para abraçar o seu filho, abraçar você.
Abraçar você é me abraçar, seus filhos, abraçar você. Já pensou o Pai recebendo você? Nos recebendo? Esse é o maior presente que temos, em nome de Jesus, amém? É um abraço, esse abraço eterno de Deus. A segurança nossa, a nossa segurança. É Ele que esvaziou-se a si mesmo e veio a nós, em nome de Jesus. Deus cuida de tudo, em nome de Jesus. Deus cuida de tudo. Deus cuida de todos nós. Amém? Deus nos dá inteligência, sabedoria. Ele é um Deus de graça. Eu estava esses dias pensando sobre isso, sobre concluir minha faculdade na faculdade Mar Atlântico. Ao concluir minha faculdade, terminando a faculdade, eu fiquei pensando, como Deus nos dá capacidade para você chegar no lugar que Ele quer. Você nunca está só. Eis que estou convosco até a consumação dos dias. Você nunca está só. Deus está com você, amém? Louvemos a Deus e que o amor de Deus não falha. O amor de Deus não falha. Essa promessa é para aqueles que não violaram a aliança, permaneceram firmes na guerra, não violaram a aliança, temiam ao Senhor, em nome de Jesus.